Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense, hoje trazendo uma orientação técnica de primeiríssima qualidade para a família uberabense sobre multivacinação, campanha que está em franco desenvolvimento, desempenho, e quem vai contar para nós como é que funciona, o que tem, as doses que tem, quem pode vacinar ou não, é a Priscila Amaral, que é a referência técnica da Central de Vacinas. Muito obrigado por aceitar o convite para estar conosco de novo aqui. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho mais, de imunização, que é tão importante aí para todas as famílias e as pessoas como um todo, não só daqui de Uberaba, mas de todo o Brasil, mas é sempre importante a gente enfatizar e vir aqui falar mais uma vez sobre esse tema, que é tão importante. Maravilha. E olha, eu vou te dizer, é tão bacana isso que você está falando, que o nosso programa vai para o YouTube, e YouTube, você sabe, é um mundo, que vai estar te assistindo. Então, eu estou dando a oportunidade de quem está fora de Uberaba aprender um pouquinho mais sobre multivacinação. E eu começo perguntando para a Priscila. Priscila, quais são as doses que estão disponíveis? Aliás, a campanha de multivacinação já começou, Então, quais são as doses que nós temos disponíveis e o que você conta para nós aí, para a nossa audiência? Então, é importantíssimo a gente falar que a gente continua, na verdade, com todas as doses de rotina que já estão disponibilizadas na nossa rede, continuam aí disponíveis em todas as nossas salas de vacinação. Então, ao todo, hoje a gente tem aí cerca de quase 30 imunizantes que são disponibilizados, tanto de rotina, quanto que a gente faz de Covid, influenza, e também a parte, que a gente tem aí, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, o nosso CRI. Então, todas elas continuam disponibilizadas aí nas nossas salas de vacinas. E esse ano, a nossa campanha vem com uma proposta nova. Então, a campanha de multivacinação aconteceu no Brasil inteiro, na verdade, de forma regionalizada. E também de uma forma com um período um pouco inferior ao que a gente tinha anteriormente. Porque geralmente as campanhas eram um pouco mais longas, o mês todo. Esse ano a gente vai fazer uma intensificação nesses 15 dias, que tem um público-alvo, que são os adolescentes e as crianças até 15 anos de idade, mas que, obviamente, se a gente tem pessoas com idade superior a essa e que estejam aí com o cartão de vacina em atraso, a gente pede aí que não deixe de aproveitar o momento e que traga a sua caderneta de vacinação também para realizar essa atualização e colocar essas doses em dia. Priscila, por que essa calibragem aí no período que você falou, no prazo da campanha? Então, o Ministério da Saúde esse ano lançou uma estratégia que foi diferente do que já era ofertado anteriormente. Em função desse decréscimo mesmo, do número de vacinação, de coberturas vacinais que a gente tem observado desde 2015, 2016, que vem aí, diminuindo em potencial a partir de 2018, a gente tem verificado isso e traçando estratégias novas, para a gente tentar pegar essa população que ainda não trouxe, intensificar durante um período as ações, as atividades nas unidades e pegar aí o máximo de pessoas durante esse período que a gente identifica, que é necessário colocar essas cadernetas de vacinação em dia. Sim. Então, lançando mão de novas estratégias, optou por fazer a campanha de uma forma regionalizada. A gente teve com o Ministério, inclusive em Belo Horizonte, fazendo um planejamento, um microplanejamento que foi feito regionalizado, de acordo com a realidade mesmo do nosso município e dos municípios mineiros, para identificar as necessidades de cada região e também levar as informações que eram necessárias, visando aí a ampliação dessas coberturas. Então, foi feita uma estratégia grande a nível macro, que iniciou no Ministério da Saúde conosco. O Uberaba foi um dos municípios, inclusive, que esteve presente nesse planejamento. A gente trouxe para os municípios da macro e agora a gente está colocando em prática em cada um no seu município. Entendi. Quando você fala nesses imunizantes que é para atualizar a caderneta de vacinação, é porque, na verdade, existe uma rotina, Priscila, de vacinação que a mãe tem que levar a criança para a unidade onde tem lá o imunizante, independente da campanha, Por isso que eu peço para você, frisa para nós, que a gente teve aí muita
fake news, essa história toda de é muita vacina, não sei o quê. Mas há vários e vários anos, eu acho que há décadas, né, o Brasil tem se despontado aí nessa história da vacinação. Eu só não sei te dizer os nomes dessas vacinas, porque a Priscila que é a técnica, mas eu sei que temos, né, uma hoje rotina. A gente tem vacinas, né, com coberturas muito aquém do que nós gostaríamos, né? Então, nos preocupa muito, por exemplo, a vacinação do sarampo, que é uma vacina que inicia seu esquema aí com 1 ano de idade, né? E que já é realidade em alguns estados brasileiros, porque o sarampo ele já retornou, né, em território brasileiro. Infelizmente, nós perdemos o selo de erradicação e que já é uma realidade em função da baixa imunização e outras doenças que, infelizmente, né, estão batendo na nossa porta novamente. Uma delas é a poliomielite, que a gente tem falado sempre, né? Inclusive também pelo mesmo problema, em função da baixa cobertura vacinal, e a gente tem alertado muitas famílias, muitas pessoas, né? Existe uma campanha, né, já colocada aí dentro da mídia, solicitando essa volta dessa cobertura, né, a que as pessoas procurem as unidades de saúde o quanto antes, justamente pela ameaça de retorno dessa doença, que é uma doença que acometeu tantas crianças, tantas pessoas, né, na década aí de 70, 80, e que infelizmente trouxe um prejuízo em nível de saúde pública muito grande para a nossa população. Então, a gente conseguiu aí erradicar esse problema só com a vacinação. Então, muito em função disso, a gente pede às pessoas que se sensibilizem, né, principalmente as mães aí, os familiares, que sejam responsáveis dessas crianças que estão com essas doses em atraso, para buscar a unidade mais próxima e não deixe de colocar as cadernetas de vacinação em dia o quanto antes. Isso mesmo. Fazer um parênteses aqui para falar do Rotary, né? O Rotary Internacional é uma instituição que tem batalhado ao longo de décadas, né, para fazer com que as pessoas procurem os postos de vacinação, principalmente para atualização em relação à polio, né? Verdade. A campanha do Rotary é muito famosa, inclusive aqui na emissora, na 104.9, no Bom Dia Cultura, a gente está rodando essa publicidade, essa propaganda do Rotary, estimulando, né, as famílias a procurarem os postos de vacinação, porque a gente já tinha, né, na nossa rotina que estava tudo certo, estava tudo bem, as crianças estavam sendo imunizados, foi erradicada a polio, né? E aí veio essa história de pandemia, a gente perdeu um pouco o time, perdeu um pouco a nossa disciplina, né? Mas, Priscila, falando um pouco mais da central de vacinas, quando você fala assim, que nós temos uma queda, né, no número de pessoas vacinando e tudo mais, você teria números, dados assim, para a gente ter uma noção do que a gente tinha antes, como é que está a situação agora? Tenho sim, eu vou chamar a atenção principalmente para você, Paulo, e para as outras pessoas também. Por exemplo, se você verificar o cenário da própria Covid, que foi uma vacina extremamente procurada, né, recentemente. Então, a gente teve um público que abrangiu aí cerca de 90% com a primeira e segunda dose no primeiro momento para adultos, e crianças de segunda dose a gente está chegando em 50% agora. Nossa, então, assim, é bem aquém do que a gente baixo. gostaria. E a gente teve uma procura muito grande pela primeira e segunda dose, até pela dose de reforço, do primeiro reforço, mas a bivalente nós não chegamos a 20% ainda. Nossa. Então, assim, é uma questão que preocupa muito, porque há vacinas com o vírus, né, teoricamente atualizado, né, que é o que a gente tem de mais atual aí com a cepa nova, que confere a proteção justamente pela doença que tem rondado aí, né, diariamente, que é a Covid, e que dizimou tantas famílias, tantas pessoas, né, na verdade, no nosso país e no mundo inteiro, e que tinha aí em torno dela uma preocupação muito grande, mas como ela, teoricamente, sumiu um pouco da realidade, as pessoas já não estão procurando com a imunização, né? Além dela, a gente tem algumas outras realidades que é sempre bom e importante a gente chamar a atenção, né, que é como eu te falei, a febre amarela, que a gente teve um problema recorrente aí de vigilância em função de mico. Você lembra disso ano passado? Sim. Que infelizmente a gente teve um que foi contaminado. A gente tem aí hoje uma média de 72% de cobertura vacinal. A gente tem aí de polio, a própria polio, que esse ano já está um pouco mais baixo, está chegando aí perto dos 75% da cobertura. A campanha preconiza 90%. 90%, pelo menos. Acima de 90%. Então, todas elas deveriam estar dentro desse índice. Então, é importante a gente falar mais uma vez para essas famílias, para essas pessoas que estejam com qualquer dose em atraso, porque todas as vacinas são importantes e devem manter aí a condição saudável da pessoa, né? Então, muito em função disso, que as pessoas se preocupem, se sensibilizem e busquem pelos imunizantes aí que elas tenham em atraso o quanto antes nas unidades. Olha, quem está falando aqui
É uma doutoranda. Aliás, como é que está o doutorado? Está indo bem? Está finalizando, graças então, a Deus. É uma doutoranda. Estamos caminhando para o fim. Aí, que maravilha. Doutoranda pela Universidade de São Paulo, né? Pela USP. Uma figura que eu conheço pessoalmente. Trabalhamos juntos na Secretaria Municipal de Saúde. Aliás, a equipe da saúde, né? Da Central de Vacinas, do pessoal do controle de endemias e zoonoses, enfim, eu conheci figuras que conhecem muito do que estão fazendo. Tem experiência. Quantos anos você já de experiência? Eu trabalho na prefeitura. Eu entrei para a prefeitura a primeira vez como comissionado, mas foi em 2010. Então, foi a minha primeira experiência lá. De lá para cá, eu acabei passando no concurso. Então, assim, mesmo tendo saído e retornado depois como concursado, eu falo que eu nunca saí de lá. Então, a gente tem uma experiência muito grande dentro disso, e o meu retorno tem em torno de 5 anos só como concursada, mas eu passei já um outro período já dentro da secretaria como comissionada, porque eu já fui até coordenadora de UPA. Então a gente tem um certo conhecimento para falar sobre determinados assuntos, porque vivencia muito na prática mesmo. Eu falo que eu principalmente posso falar como trabalhadora da ponta, então como vacinadora de sala de vacinas. Então a gente sabe muito da realidade e se sensibiliza muito diante de algumas questões, porque eu também trabalho com pesquisa. E isso nos preocupa muito hoje, né? É uma realidade que a nível nacional tem feito a diferença e chamado a atenção aí essa questão dessa baixa cobertura em função da preocupação mesmo dessa transmissibilidade e retorno de algumas doenças aí que a gente não gostaria que fizessem parte do nosso cenário, né? Vou lhe dizer, você que está nos assistindo aí, muito querida, viu, por ex-prefeitos aqui de Uberaba, deixa quieto. Depois a gente fala sobre esse assunto numa outra oportunidade, tá bom? Priscila, voltando aqui para a questão das vacinas, número de doses tranquilo, suficiente. Aliás, eu conversei com a nossa superintendente regional de saúde, né, Ana Maria de Oliveira Bernardes, nossa ex-colega, né? Fiquei muito feliz também com a ida dela. Minha diretora. Foi sua diretora lá na Vigilância em Saúde, e ela me disse que em termos de recursos, né, recursos financeiros para compra de doses e tudo mais, o Estado está tranquilo. Eu queria checar aqui na ponta como é que estão a chegada dessas doses aqui para Uberaba e região. É importante a gente falar sobre isso, porque nós estamos tendo um apoio muito grande do Ministério da Saúde, nesse quesito, que tem encaminhado e não medido esforços, assim, para treinar a equipe. Eles vieram a Belo Horizonte para dar esse treinamento, inclusive, para o Estado e para nós, né, que eu também fui convidada para estar lá. Então, eles têm se mobilizado muito e o Ministério da Saúde tem repassado esses recursos e o número de doses, assim, quantitativos que têm sido expressivos para nós. Certo. Obviamente que as compras demandam muito, né, da produção de alguns laboratórios. Então, hoje, por exemplo, a gente está vivendo uma dificuldade aí com a varicela, que é uma das vacinas que a gente já está ciente que vai haver reposição, mas é uma dos imunizantes que tem sinalizado aí problema em função de uma entrega mesmo que deveria ter sido realizada. Probleminha com IFA também? Foi uma entrega mesmo que ficou em atraso. Mas a gente tem tido, assim, visto um esforço conjunto muito grande a nível de ministério, que tem mostrado para a gente que a importância, né, que está sendo toda voltada para a vacinação. A gente tem hoje um movimento, né, nacional pela vacinação e que tem trazido recursos e gerado capacitações e uma série de outras ações para a gente se mobilizar ao máximo, né, e tentar mostrar isso de uma forma positiva para a população e ir atrás do prejuízo que, infelizmente, nós viemos sofrendo durante esses últimos anos, né? Eu falei do IFA porque, para quem está nos assistindo, às vezes não relaciona o nome à pessoa, né? Entre aspas, é porque o ingrediente farmacêutico ativo, que às vezes faltou aí depois da pandemia por conta da indústria, né? Que não estava produzindo e tal. Infelizmente, o Brasil é um pouco dependente de indústrias, né, mundo afora para a produção desses ingredientes aí. Tomara que a gente não tenha problema nessa linha, nessa ordem aí. Mas você falou da campanha nacional, eu até fico assim dando risada, porque eles botaram lá a rainha dos baixinhos da nossa época. E eu amei isso, não vou mentir para você, Paula. As crianças de hoje, momento, eu não sei se as crianças de hoje vão relacionar, né? Eu tive até um comentário recente, né, porque a gente segue, né, tudo que vem de mobilização do próprio Ministério, e obviamente ela tá lá no calendário nosso do município. Tá lá. Então, assim, foi uma coisa que eu acho que, e fiz questão, inclusive, de mostrar, porque ela
ela, assim, foi uma condutora, né, eu falo. Foi uma pessoa que ajudou muito na mobilização nos anos 80, da vacina, porque ela abraçou muito a ideia, a Xuxa, ela foi maravilhosa, né? E junto com a figura do Zé Gotinha, eles, assim, fizeram um sucesso, vamos dizer Com assim, certeza. nos anos 80 e concederam a vacinação da poliomielite, né? Esse sucesso que foi e que trouxe a erradicação da doença. E muito em função, né, para a gente também, de certa forma, recordar o que foi passado, ela retornou, ela teve essa sensibilidade de retornar e trabalhar, assim, de uma forma brilhante, dar essa força para o Ministério da Saúde nesse momento tão importante em que a gente estava vivendo uma situação, né, de risco iminente, muito proveniente de uma doença que ela já tinha lutado tanto contra. Então, acho que ela foi muito sensível, abraçou a ideia e está fazendo toda a diferça, assim. Eu sou uma pessoa, eu falo que eu fui uma baixinha da Xuxa. Então, vê-la de volta foi uma coisa que me remeteu muito a tempos passados, né? E que faz a diferença. Eu acredito que agora ela não vai estar mobilizando os baixinhos, mas ela mobiliza as mães. Com certeza. Então, lembra as mães, né? Que viram isso, essa realidade enquanto crianças, né? Verdade. E que faz recordar daquela realidade difícil que a gente viveu com essa doença que, infelizmente, prejudicou tantas crianças da nossa década, né? E que fez a diferença aí, o contexto em que ela acabou atuando da imunização e que trouxe para nós um benefício muito importante. Então, foi muito importante esse retorno dela. Eu acho que são contextos diferentes, porque antes ela atuava com as crianças, mas hoje eu tenho certeza que todas as mães aí, assim como eu, maiores de 40, lembraram da situação e ficaram sensibilizadas com o fato dela retornar. Olha, infelizmente nosso tempo acabou. Quero dizer para a Priscila que eu quero convidá-la mais vezes para falar sobre alguns outros assuntos aí que a gente vai afinar direito. Mas tem um que eu gostaria muito que você viesse falar: autismo, o TEA, né? O transtorno do espectro autista. Ela conhece muito sobre isso e a gente tem dado, assim, eu diria, a sorte de encontrar pessoas que falam bem sobre isso. Mães, eu tenho entrevistado algumas mães que eu encontrei no shopping, na exposição que teve ontem, dias atrás, aqui gravando com uma mãe que é mãe de 2 karatecas autistas. Então é um assunto que eu gostaria muito de tratar com você. Uma hora a gente combina, tá bom? Sem dúvida alguma, é um assunto que eu tenho muita... acabo aprendendo muito, porque eu também tenho uma autista em casa, né? Eu sei então disso. Eu sou mãe atípica, né? Sou uma mulher atípica, porque também eu falo sempre que de uma produtora de manga não vai sair, né, uma maçã. Então, assim, a gente sabe que é genético essa condição, então, muito em função disso, eu acabei sendo diagnosticada por algumas outras coisas também. E a gente acaba atuando muito nesse contexto, então, de uma forma muito ativista. Eu gosto muito dessa área em função das necessidades que a gente verifica que tantas famílias atípicas têm, né? Então, você pode me convidar, que tenha certeza plena que eu vou vir aqui falar de coração mesmo sobre esse tema também. Combinado, então. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade para falar da programação prevista para este domingo. Trata-se da Parada LGBT+, de Uberaba. A equipe ISTV foi até a Fundação Cultural para saber quais são as novidades e o que está programado para o domingo. Confira. A novidade, ela já começa com o nosso trajeto, né? Esse ano, a
concentração ela vai ser ali na Avenida dos Advogados, do lado ali do Centro Poliesportivo Murilo Pacheco, tá? E nós vamos ficar ali na rotatória das 13 horas até as 15h30, tá, gente? Vão ser 2 trios elétricos, tá? Nós vamos ter 2 DJs em cada trio, tá? Que é muito bacana também esse ano. E aí, às 15h30, a gente sai com a marcha, tá? E vamos até a rua Antônio Rios, depois a gente segue ali na Nenê Sabino e chegamos ali até no palco que fica à frente um pouco da Praça Pôr do Sol. Entre as atividades, as atrações, né, que eu sei que temos novidades aí, o que você destacaria para nós? Então, esse ano a gente vai ter mais de 25 atrações no palco, tá, gente? É muita gente bacana, gente da velha guarda, gente da nova guarda. Esse ano a gente deixou o palco para o LGBT mesmo, pessoas aí que talvez não tenham outros espaços ou oportunidades que vão estar tendo ali no nosso palco. Então a gente vai ter show de drags, a gente vai ter performances, a gente vai ter shows aí com o pessoal da velha guarda, a gente tem Glendíssima aí, a gente tem o Jeff, a Marcela, Manilê, a gente vem com a Beatriz Hickman também, que é uma drag nossa aqui da cidade. Então vai ter muita coisa boa aqui. Tudo com muita alegria, com muita cor, como manda o figurino. Sim, a gente é um povo feliz, a gente é um povo assim, eu não diria alegre, mas eu diria um povo resistente, né? Então, a gente resiste. Então, é um ato também, ali nessa marcha, um ato de resistência e um convite para a sociedade toda. Estejam indo lá, estejam vendo nós ali, estejam prestigiando, né? Todas as famílias. É um espaço bacana, tá, gente? De volta com o ISTV, nós queremos falar sobre uma apresentação musical de gala. A Orquestra Municipal de Uberaba traz 2 apresentações, uma para a sexta-feira e outra para o sábado. Confira os detalhes com o nosso maestro da Orquestra Municipal, Eliezer Thiago. Com certeza, muita música boa. Um repertório bem que dialoga muito com a comunidade uberabense, né? A gente apresenta Vivaldi, Bela Bartók e algumas surpresas ao final, como Led Zeppelin, Guns N' Roses. Quem vier vai ser surpreendido pelo repertório. Você falando assim, Led Zeppelin, Guns N' Roses, já gera uma curiosidade enorme. É um esforço ensaiar isso? Como é que é do ponto de vista do músico que lida com clássico, que lida com cordas? Aliás, a maior parte da nossa orquestra é cordas. Sim, a orquestra hoje é composta por instrumentos de cordas. A gente está na segunda fase do projeto, né? Vale lembrar que a Orquestra Municipal de Uberaba, ela é mantida pela Fundação Cultural de Uberaba e estamos, como disse, na segunda fase. Num terceiro momento, teremos a inclusão dos instrumentos de sopro e, consequentemente, teremos a nossa sinfônica, né? Mas voltando ao repertório, é uma linguagem diferente. Você perguntou se dá trabalho. Dá trabalho, mas também é prazeroso, né? Então a gente pega os clássicos do rock, traz uma roupagem diferente, né? Uma linguagem de orquestra e o público vai se surpreender. Legal. Quando você fala em linguagem de orquestra, nós estamos vendo alguns músicos da música chamada pop agregando valor para suas apresentações com instrumentos de orquestra. Você acha que há esse compartilhamento aí? É algo que cabe, né? A orquestra, que é um organismo musical, um organismo artístico muito antigo. E às vezes as pessoas acham que é inacessível, mas não. Hoje é já uma realidade mundo afora, essas simbioses, digamos assim, entre a cultura pop e a cultura dita erudita, né? Na realidade, falácias. Então vamos torcer para que a nossa orquestra cresça. E quem quiser assistir, então, repete aí, por favor, o horário e o local, essa sexta-feira e no sábado.
Sim, concerto nesta sexta, às 20 horas, no Teatro Experimental de Uberaba, e a gente repete o concerto no dia seguinte, no sábado, às 10 horas da manhã. Lembrando que o teatro será aberto 30 minutos antes, dessa vez não teremos ingresso, ou seja, a pessoa não precisa retirar o ingresso nem virtual, nem físico, como acontecia antes. Por que a gente fez isso? Muitas pessoas, às vezes, pegam o ingresso e não comparecem ao espetáculo, ficando em lugares vazios e tirando a oportunidade de outras pessoas assistirem. Lembrando que o teatro tem capacidade de 148 lugares, então os primeiros 148 pessoas assistirão ao concerto. E com isso nós chegamos ao fim do noticiário ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8h30 da noite. Informações diárias com credibilidade da nossa querida Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8h30 da noite, ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.